Olá, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, né? Hoje fazendo epístolas de Pedro, continuando, né? Epístola, 1 Pedro capítulo 2 hoje, né? Continuando aí as epístolas de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2. Vou ver aqui. Você acompanha aí. Somzinho do Rodolfo aí ao fundo, né? Para honra e glória do Senhor, mas esse vídeo no nome de Jesus, né? Para ele e para toda a sua igreja em Cristo Jesus, espalhado pelo mundo todo. A verdadeira família, os verdadeiros pés e mãos de Cristo, em Cristo Jesus, né? Capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todas as formas de maldizer as pessoas. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele cresçam para a libertação, porque vocês provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem Kohanim, separados para Deus a fim de oferecerem, para ser o Kohanim, se não me engano, é sacerdote, para serem separados para Deus a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele, para serem sacerdotes separados para Deus, né? Uma coisa assim. Espirituais aceitáveis a Ele, por intermédio de Jesus, o Cristo. Esta é a razão de a Escritura dizer: veja, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e todo aquele que pôs sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Põe sua fé nela, né? Sua confiança, não será humilhado, espiritualmente falando, né? Portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, a fé, esta pedra é preciosa, mas para aqueles que não confiam nos seus líderes, confiam na sua placa, confiam em si mesmo, né? Está escrito também para eles, lá no Antigo Testamento, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E também está escrito, né? Pedra que faz as pessoas tropeçarem e rocha sobre a qual caem. Aí continua: eles tropeçam na palavra, desobedecem a ela, como foi planejado. Vocês, porém, são o povo escolhido, o sacerdócio do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos amigos, insisto, versículo 11, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes temporários, né? Na tradução da Almeida está como peregrinos e forasteiros. Estrangeiros e residentes temporários, né? Aqui é por isso que eu gosto, ela vem a tradução do pé da letra. Não ceda aos desejos de sua velha natureza, porque essas coisas é daqui. Sempre em guerra contra vocês. Vivam, porém, de forma honrosa entre os pagãos, porque ainda que eles os acusem de praticarem o mal, como resultado da observação de suas boas ações, possam dar glória a Deus no dia de sua vinda. Por causa do Senhor, submetam-se a toda autoridade humana, né? Mas não idolatrando e adorando, é submeter e respeitar, beleza? Né? A gente vive na sociedade caída, né? Essas autoridades é o que dá o... como eles mesmos falam, né? Botar o gado na linha. Mas é mais ou menos isso mesmo. Mas só que foi por Deus, né? Só que se fosse governado como Deus queria, eles não estariam acima também, que nem os falsos líderes religiosos. Estariam ao contrário, servindo nós, né? O deputado estaria aí alimentando crianças. Tô dando um exemplo, né, irmão? O seu prefeito estaria te visitando, estaria me visitando, não tem emprego, peraí que eu vou falar. Mas não, aqui não vem ao caso, só para dar um exemplo, né?
não seria o acima, ele seria o igual, estaria aqui mas como vem da parte de Satanás, eles estão ali pisando, oprimindo e dizendo, vai, é por aqui, pá, né? Como são os falsos líderes, né? Vivam, porém, de forma honrosa dos pagãos, tal. Versículo 13. Por causa do Senhor, submeta-se a toda a autoridade humana, quer ao imperador, como autoridade suprema, né? No tempo aqui de Pedro, né? Estava Roma lá, os imperador, quer aos governantes, como enviados dele para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Querendo ou não, eles fazem aquilo que também o negócio funcionar, né? É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a conversa ignorante dos indivíduos tolos. Submetam-se como pessoas que são livres, não por medo, porque não tem opção. Não. Livre e espontânea vontade. Eu não tenho medo desse cara, não tenho medo daquela mulher, mas eu me submeto porque eu quero. Aqui dentro de mim não tenho medo de nada. Entende, meus irmãos? Tô falando que eu e você temos que ter esse pensamento. Aqui está falando como pessoas que são livres, mas não permitam que sua liberdade sirva de desculpa para o mal. Em vez disso, submetam-se como escravos de Deus. A gente não, é como escravos de Deus, né? Como se a gente fosse, mas Deus não nos trata assim, né? A gente sabe, Ele é nosso amigo. Sejam respeitosos para com todos, mantenham o amor pelos irmãos, temam a Deus e honrem o imperador. Servos domésticos, né? Os empregados domésticos, né? Ou empregados, né? Servos domésticos, sujeitem-se a seus senhores, demonstrando-lhes todo o respeito, e não apenas aos que são bons e atenciosos, mas também aos severos. Porque é digno que alguém, por sua consciência para com Deus, suporte a dor da punição imerecida. Pois que crédito há em suportar o castigo merecido por ter feito algo errado, né? Mas se vocês suportarem a punição, mesmo sendo feito o que é correto, Deus olhará para isso com favor. De fato, para isso é que vocês foram chamados. Porque também o Messias, o Cristo, sofreu a favor de vocês, deixando o exemplo para que sigam os passos dele. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em seus lábios. Quando é insultado, aqui ele está falando de Jesus, né? Pedro foi o cara que andou do lado dele, né? Conhecia. Quando insultado, Pedro está dando testemunho aqui. Versículo 23, acompanha, irmão. Leia com atenção. Quando insultado, falando que Jesus, quando era insultado, quando insultado, ele não retaliava com ofensas, né? Ele não dava o troco. Quando sofria, ele não ameaçava. Peraí que eu vou te pegar, eu sou filho de Deus, hein, malandro? Não. Mas entregava a seus agressores aquele que julga por justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre a estaca, né? Madeiro. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o verdadeiro pastor, que cuida de vocês. Apacenta-me. 1 Pedro capítulo 2. Essa epístola, na verdade essa epístola de Pedro, ela é 5 capítulos, né? A segunda, se eu não me engano, tem 3. E a segunda ele vai bater, ele tá meio que se despedindo, ele vai bater na tecla dos falsos líderes, né? Os falsos cristãos, né? Os falsos emissários de Cristo. Ele não está dizendo falso no sentido da natureza, que todos nós somos. Ele está dizendo que prega o evangelho falso, com influências de doutrinas, de demônios, de pessoas, de homens, de coisas carnais, terrenas, animais e diabólicas. Então, o que Pedro está falando aqui nesse capítulo 2, tudo que Jesus ensinou, aqui Pedro já estava lá no... né? Jesus ensinou nós a sermos no nosso dia a dia, na nossa vida aqui. E o que ele fala ali? Que a gente não é daqui. Então a gente é estrangeiros e temporários aqui. É como se nós estivéssemos num acampamento.
Talvez a gente fique aqui 10, 20, 5, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Mas isso é nada, né? É como se fosse uma hora, uns vão ficar umas horas a mais, outros umas horas a menos para Deus. É mais ou menos assim, né? Assim, mas só para nós não conseguimos compreender, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ser o quê? A gente está aqui, ou seja, a gente está na casa dos outros. A gente está numa sociedade que não é nossa. Mas você não está aqui para amar isso aqui, para amar constituições aqui feitas pelos homens. Você está aqui para respeitar. Ah, beleza, exige aquilo lá, mas sempre consultando se aquilo não interfere com o nosso Senhor. E espiritualmente falando, querendo ou não, somos todos irmãos, né meus irmãos? Tem os que, vamos dizer assim, aparentemente parecem bastardos, mas todos nós éramos bastardos. E os que são de Cristo hoje em dia, ou pelo menos, como vamos dizer, os que sabem de Cristo, como nós, foram acordados, a gente está aqui justamente pelos que ainda não foram acordados. Então a gente é o exemplo, a gente é a luz no meio das trevas, ou a gente tem que ser pelo fato de que eles olharem para nós. Não é, eu já fiz isso, não é versículo bíblico, tá? Você não vai ficar na orelha do cara, você não vai ficar fogo de inferno, não. Você vai ser a carta viva no seu trabalho. Esse é o caminho estreito e apertado. Tá entendendo, meus irmãos? Seguir a Cristo, só Ele, só Ele. Não seguir placa de igreja, não seguir de influência, não seguir doutrinas de demônios. Seguir só Ele, só Ele. O caminho estreito e apertado. Então você, como eu falo nos meus vídeos, se você vai em alguma denominação, isso eu aprendi com o pastor, não estou falando que lá não tem homem de Deus. Tem, irmãos, tem. Mas geralmente nas plaquinhas, os homens de Deus estão naquelas congregações que às vezes tu vê até gente na rua, mas é desse tamanho assim, ó. Porque é onde todo mundo se conhece. Deus mostra para você, não preciso mostrar. Onde todo mundo se conhece, onde ninguém é influenciado pela denominação. Você não deixa de dizer que o irmão que crê em Cristo como você e se reúne em outra denominação, você não vai dizer que ele não é porque ele não é da sua, não. Você não vai julgar isso. Porque nós temos que julgar nós mesmos. E nós mesmos só somos justificados pela confiança em Cristo Jesus. Aí o Pedro está falando aqui. Então, meus irmãos, e como é que é? O que é confiar em Jesus? É ficar aqui, fazer o seu trabalho como Cristo faria. Não vendo que o seu trabalho é algo que você, estou aqui para comer. Estou falando isso para mim também. A gente tem que pensar, eu estou aqui para servir. Porque todo trabalho na sociedade é para servir ao próximo. Você serve alguém fazendo lanche ou servindo lanche, né, o garçom, o cozinheiro. Você serve alguém costurando uma roupa. Você serve alguém sendo um policial, né? Seu trabalho é ver, como é que tá, né? Vai ter uma especialização maior. Como é que tá o trânsito, como é que tá, o cara, a lei, não, vamos lá que nós vamos ter que ver se isso aí. Você vai servir. Então tudo é santo, tudo é sagrado, meus irmãos. A terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Jesus falou, veja, o reino dos céus já está entre vocês. E aí Jesus também disse, para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Porque o pecado é uma mentira contada pelo diabo. Entende? Dá um prazer na tua carne, mas o pecado é aquele prazer, ele faz mal para ti. É aquele prazer igual da pessoa que gosta de se cortar, sabe? Aquilo faz mal.
mas aquilo deu um prazer na carne e ela viciou. Tá entendendo? É o prazer, é a mentira. Oh, isso é bom. Mentira, não é bom. Tá entendendo? Se quebrar não é bom. É o que eu falo nos vídeos. Nós temos que ser maduros. O inferno é o que Pedro falou aqui, a pedra angular. Se você não crê nela, ela é uma pedra de tropeço. Ela, pum! Se você crê, ela é uma pedra de apoio. Ela tá aqui para isso. Mas você vai contra ela, você vai quebrar a cara. Tá entendendo, meus irmãos? Porque a existência, a vida, a terra e tudo que nela é vem do Senhor. O bode não é do diabo. Pô, mas é o bode. Ele é o Deus da barata, do rato, do gafanhoto, de tudo. Não tem nada impuro aos olhos de Deus. Tá entendendo? Então, o pecado que Deus ensinou para nós é aquilo que faz bem, o que não faz, o que me convém, o que não me convém. Por quê? Porque o que não me convém faz mal. Tá entendendo, meus irmãos? O que não é morte. É isso que causa. É isso que leva o ser humano a... Isso é o inferno. Causa depressão, causa angústias, causa... Mas nós que temos Cristo, nós também passamos por essas coisas. Por causa dessa carne aqui. Mas em Cristo Jesus nós já passamos da morte para a vida. Então, ainda que o homem de fora, como diz Paulo, cada dia ele está entortando, de dentro tá, pá! Ao contrário desse mundo, dos governantes desse mundo, das estrelas desse mundo, que se deterioram a cada dia que passa. Mas nós não é assim, nós vai... Porque nós não somos desse mundo, nós somos do que há de vir. Entendeu? E já passamos da morte para a vida. Então a gente não insiste em fazer as boas obras para que a gente seja justificado e vá para o céu. Não, muito pelo contrário, a gente já está no céu. É por isso que a gente faz as boas obras. Porque o céu está em nós. Nós somos a igreja de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já está em nós. Nós fazemos as boas obras, porque as boas obras é que nos fazem ser e existir. Entendesse? As más obras nos matam. Nós somos da vida. Deus os abençoe no nome de Jesus, amém. Ele já fez tudo. O que nós temos que fazer é confiar e segui-lo. Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Tá bom, meus irmãos? Não vos deixei de reunir em Cristo Jesus, né? E Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. A paz do Mestre Jesus.